Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Muito bom dia, que a bênção, a paz do Senhor esteja sobre a tua vida e sobre a tua família. Que os seus sonhos e projetos no decorrer desse dia sejam visitados e abençoados pelo Senhor. O meu pedido a Deus é que nesse instante, aonde você esteja, Ele se faça presente, se manifeste na tua vida também. Quando acordamos, os nossos primeiros pensamentos se voltam para Ele, porque reconhecemos o quanto Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor, e não poderíamos ficar um único dia sem que os nossos pensamentos e a nossa vida se voltassem para Ele por completo. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 21, o versículo 1. Como ribeiros de água, assim o coração do rei. Nas mãos do Senhor, este, segundo o seu querer, o inclina. Na caminhada cristã, nós não temos como pegar atalhos. Viver uma vida sábia não é cair na armadilha de Satanás. Viver uma vida sábia é de fato viver uma vida íntegra diante de Deus. Aqueles que buscam a satisfação no pecado provam claramente que um dia nunca conheceram a verdadeira sabedoria. Como nós podemos ver no versículo 1 do capítulo que nós estamos avaliando nessa manhã, o coração do rei precisa se inclinar para coisas boas. É necessário temer ao Senhor, é necessário conhecer a sabedoria, é necessário deixar a sabedoria conduzir a trajetória, a liderança do rei. Se isso não acontece, a tendência natural é o líder se corromper, é o governo se deturpar, e as consequências são as mais desastrosas possíveis, porque todas as camadas da sociedade acabam sendo afetadas pela liderança dos nossos governantes. O trabalhador diligente fará com que o seu trabalho prospere, porque ele busca a sabedoria vinda do trono do Senhor. Mas aquele que faz o seu trabalho apressadamente para depois descansar, esse será rejeitado pelo seu líder. Aqueles que desejam a fama e a fortuna e usam de falsos refúgios, da mentira, para alcançar os seus objetivos, na sua trajetória eles fracassarão. Provérbios capítulo 21, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: melhor é morar no canto do eirado do que junto com uma mulher rixosa na mesma casa. Salomão começa a descrever para nós o que é uma mulher virtuosa. Lá na Palestina, alguém poderia morar grande parte do tempo morando em cima do telhado, no período do verão, quando não caíam as chuvas, onde o vento e a poeira não incomodavam. Mas no pensamento de Salomão, era melhor morar no período do inverno, onde o vento pudesse atormentar, onde a chuva pudesse cair, do que morar dentro de uma casa onde uma mulher fosse rixosa, onde uma mulher não buscasse sabedoria no Senhor, onde ela buscasse resolver os seus problemas de acordo com a sua sabedoria e com a sua vontade. Da mesma forma como Salomão está falando de uma mulher, nós podemos entender também que esse conselho serve para os homens. Um ser humano que é controlado pelos seus impulsos, pelos vícios, esse na verdade se torna um ser humano carnal. Jamais o espírito poderá tomar o controle da vida de uma pessoa. Esse na verdade será escravo das suas paixões. O seu coração a cada dia se tornará mais egoísta, mais avarento, mais humano. Aqueles que vivem nessa terra e rejeitam a verdadeira sabedoria estão rejeitando a vida. Esse comportamento um dia será lembrado no dia do juízo do Senhor. Mas aqueles que vivem nesse mundo e abrem o seu coração para a verdadeira sabedoria serão amados por Deus, serão reconhecidos no juízo e serão salvos eternamente. Provérbios capítulo 21, versículo 17, a Bíblia diz o seguinte: quem ama os prazeres empobrecerá, quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Os prazeres que está sendo mencionados aqui no capítulo 21, versículo 17, são os prazeres da carne. São aqueles que entorpecem a nossa mente e aqueles que nos fazem mal. É o vinho, o ópio e outras drogas que podem escravizar o ser humano. Esses que dependem desses vícios jamais conseguirão viver uma vida feliz. Os olhos do Senhor estão sobre a face dessa terra, sobre os justos, sobre os íntegros, aqueles que amam a Deus, que buscam os seus caminhos. Da mesma forma,
Aqueles que dão as costas para a verdadeira sabedoria, que vive uma vida nécia nessa terra, um dia serão lembrados pelos registros do Senhor e serão encontrados no juízo final. Receberão a sentença de morte eterna e destruição para todo sempre. Aqueles que vivem criticando a todos acreditam que são sábios demais, é a razão pela qual encontram defeito em todas as coisas. É por isso que o presunçoso, o orgulhoso, corre o risco de encontrar defeito até naquilo que é santo, no que é perfeito. É necessário fazer uma autoanálise a cada dia, buscar a verdadeira sabedoria, encontrar-se com Deus e a sua visão precisa ser mudada por completo. Todo sacrifício que é oferecido por um coração que ainda não encontrou-se com Cristo, que não se arrependeu, não é aceito pelo Senhor. O verdadeiro sacrifício que é aceito pelo céu é aquele que é feito diante de um coração completamente arrependido, onde o pecado já foi confessado, onde ele está disposto a viver uma nova vida ao lado do Senhor, onde ele tomou a atitude de amar a Deus acima de todas as coisas e colocou um propósito no seu coração de jamais se envolver com o pecado. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 21 do livro de Provérbios, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: aquele que quer viver uma vida feliz nessa terra, ele precisa amar a sabedoria. Não apenas amar, mas colocar em prática na sua vida. Permitir que a sabedoria conduza a sua trajetória. Cada ato, cada palavra, cada ação precisa ser afetada pela sabedoria. Viver uma vida pura nessa terra não é resultado do acaso. Viver uma vida pura nessa terra é resultado de submeter à vontade de Deus, amar a palavra do Senhor, fazer uma meditação a cada dia, ter momentos de oração voltando o seu coração para o Senhor. Aqueles que vivem dessa forma poderão em Cristo encontrar a verdadeira pureza. É por isso que todas as manhãs nós somos desafiados a primeira ação, a primeiro pensamento, se voltar para Deus, abrir o coração e se colocar ao lado do Senhor. Aqueles que estão dispostos a viver dessa forma recebem a bênção do céu. É por isso que a cada dia nós precisamos viver mais para o céu e menos para essa terra. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, abrimos o nosso coração, queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.